Bom dia, queridos. Shalom, graça e paz. Estamos iniciando mais um devocional nessa manhã. Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão chegando. Deus possa lhe abençoar de uma forma toda especial e que a palavra nessa manhã possa vir como um bálsamo. Bia, bom dia, Deus abençoe. Que notícia boa da sua cura, Bia. Glória a Deus. Que milagre, lindo testemunho seu. Roberta, bom dia. Deus abençoe. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Marcelo, bom dia. Shalom. Vanessa. Glória a Deus, é verdadeiro. Bia, que testemunho lindo, né? Que a médica falou da sua recuperação, que coisa maravilhosa. Milagre do Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nessa manhã eu quero compartilhar. Diná, bom dia. Lúcia Silva, bom dia. Glória a Deus. Newton, bom dia. Você que chegou, compartilha com mais um, dois ou três contatos seus para estarmos juntos nessa manhã, sendo fortalecidos na fé, fortalecidos pela palavra do Senhor. E essa semana nós não estamos dentro de uma temática, mas em temas avulsos, trabalhando exatamente fortalecimento, renovo. Bom dia, Meire. Também que lindo testemunho Deus deu para Mary. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. A mão poderosa dele tem estado sobre nossas vidas. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos porque o teu amor tem sido derramado na nossa direção e em meio a tantas situações de guerras, dores, nós temos visto a tua mão poderosa, nós temos visto o Senhor trabalhando, os teus milagres acontecendo e nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e desde já pelo que o Senhor vai fazer. Senhor, que essa manhã seja uma manhã tremenda, onde o teu Espírito possa fortalecer a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Proclamamos a bênção do Eterno sobre a vida de cada um dos teus servos e que teu Espírito Santo nos conduza, nos revela a tua palavra e que essa palavra rema, a palavra revelada, ela seja realmente para cada um de nós, ó Deus, um sustentáculo, seja realmente um farol no meio da noite, seja um caminho no deserto. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer pela tua palavra uma fonte de águas aonde não existia, um suprimento aonde não existia, Pai, e que seja fortalecida a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Carlos Eduardo, bom dia. Leusa, bom dia. Bom dia aos nossos irmãos aí no Tocantins, em Assis, Cândido Mota, Avaré. Glória a Deus por tudo que Deus tem feito. O profeta Abacuque, no capítulo 3, Eusiomar, tio, seja bem-vindo. Um abraço aí para a tia Ivone, para todo mundo. Glória a Deus. Tati. E capítulo 3, versículo 17 do livro de Abacuque. E o profeta Abacuque, um dos profetas menores, ele profetiza num tempo, um tempo difícil, um tempo que Judá está passando por uma situação muito complicada, aonde o cativeiro ele se aproxima e a esperança de muitos se foi.
E em determinado momento, o profeta diz: eu subirei à minha torre de vigia, e dali eu verei o que o Senhor está fazendo e eu anunciarei. E eu quero falar do que Deus está fazendo. Ou seja, chega um momento que o profeta diz: eu não quero ficar reverberando o que todos estão falando. Eu não quero falar o óbvio, aquilo que todos estão vendo. Eu quero saber o que os céus estão dizendo. Eu quero saber o que Deus está preparando. Então eu subirei. A torre de vigia era um lugar onde, nas cidades, era um dos lugares altos, onde os sentinelas, ou os atalaias, eles subiam com uma visão privilegiada de longe. Eles anunciavam para dentro da cidade o que estava vindo. Se estava vindo o inimigo, se estava vindo suprimento, se estava vindo socorro. Então, eles tinham uma visão privilegiada e conseguiam avisar para a cidade o que estava acontecendo. Então, o profeta, ele diz: eu subirei a minha torre de vigia e ali eu vou anunciar o que Deus me falar, aquilo que eu ver. Porque o que você precisa entender é que as coisas espirituais definem aquilo que está no natural. Aquilo que não se vê é muito mais poderoso do que aquilo que se vê. Essa é a lei da existência de todas as coisas. Tudo que é visível vem a partir daquilo que é invisível. Tudo que é visível vem a partir daquilo que é visível. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé nós cremos que o universo ou os mundos, o mundo espiritual e o físico, foram feitos por meio da palavra, de forma que aquilo que se vê veio a partir daquilo que não se vê. Então a fé, ela é baseada nas coisas que se esperam. E que coisas são essas? Essa capacidade de você entrar no mundo do invisível e conseguir visualizar aquilo que Deus está falando na sua palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então Abacuque, ele está dizendo: eu subirei, e ali eu vou buscar esperança, ali eu vou buscar para declarar o que Deus está fazendo, o que Deus ele está preparando. Porque a Bíblia diz que as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e jamais penetrou o coração humano, Deus preparou para aqueles que o amam. Então, em meio à dor, em meio a todas as realidades, o que precisamos? Subir para o lugar mais alto, subir para a intimidade do Senhor. E nessa manhã, o que eu quero que você entenda é que a chamada de Deus para nós é exatamente essa. Venham. Isaías 55 diz: os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. E aí é como se o Senhor estivesse dizendo: vem aqui, sobe aqui em cima, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há uma revelação, há uma direção que Deus tem para aqueles que têm desejo de o buscar, para aqueles que têm fome, para aqueles que têm a vontade de uma intimidade. Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, aos quais ele fará conhecidos os seus desígnios. E o profeta Abacuque, ele profetiza num tempo extremamente difícil, trazendo esperança para um povo que havia perdido esperança, trazendo confiança para um povo que havia perdido confiança. Chega um momento no capítulo 1 que ele diz: eu vou escrever a visão, aquilo que eu ver, aquilo que eu perceber, eu vou escrever de forma tão grande que até aquele que passa correndo, até o distraído vai conseguir perceber. Era como se Abacuque estivesse dizendo: eu vou colocar um outdoor no caminho do meu povo, eu vou colocar um grande outdoor no caminho do meu povo, do povo que está desesperado, correndo de um lado para o outro, que até aquele mais distraído vai perceber a visão de Deus,
Até o mais distraído vai perceber que Deus continua sendo Deus, que Ele continua sendo Senhor e que não perdeu o controle de nada e tudo está nas mãos dEle e a nossa história, a nossa vida está nas mãos dEle e os próximos capítulos dessa história já estão definidos e Deus tem o melhor para a vida de cada um de nós. Então o que eu quero nessa manhã dizer para você é que o Senhor, Ele tem um caminho no meio das tormentas. O Senhor tem um caminho aonde não existia. Que o Senhor, Ele tem rios no meio do deserto, tem fonte para descedentar, que os planos e o propósito de Deus para a sua vida são muito maiores do que você imagina. Em Jeremias capítulo 29, 11, ele diz: eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz. Veja, Deus está dizendo, eu não estou em guerra com você. Pensamentos de paz, pensamento de lhes fazer prosperar, pensamento de lhes dar um futuro e uma esperança. Uau, Deus está dizendo, no meio de tantas incertezas, eu tenho um futuro e uma esperança para você. Quantos aqui creem que no meio de tantas incertezas do mundo que nós vivemos, porque não se assuste, aquilo que Jesus falou, nós estamos realmente nos aproximando daquilo que a Bíblia chama de os princípios das dores, o princípio das dores. Por quê? Porque está para nascer um grande avivamento, está para nascer algo poderoso. Quando a mulher está para dar luz ao filho, as dores são intensas, nem parece que vai nascer algo tão maravilhoso por conta das dores. As dores precedem o nascimento. E da mesma forma, o Senhor diz, ei, nós veremos um grande mover de avivamento nascendo, mas isso gera uma dor na igreja, isso gera dores de parto. Em Apocalipse 12, João viu a mulher gritando, porque o filho estava para nascer, e não só estava para nascer um filho, mas debaixo de uma visão de um dragão que não queria que o filho nascesse. Então veja, as oposições para o nascimento do filho são grandes, mas a vontade daquele que determinou não pode ser frustrada, e aquilo que Deus determinou vai acontecer. Então, se nós vivemos num momento em que as dores se acentuam, saiba, e é isso que eu quero lhe falar nessa manhã, tem algo poderoso para nascer. O avivamento dos tempos do fim está para nascer. Algo poderoso vai nascer na vida da igreja. Algo poderoso está nascendo na vida da igreja do Senhor. Deus está gerando a porção forte. Algo glorioso está nascendo. E as dores que estamos enfrentando nesse momento não se comparam com a glória que há de ser revelada. Alguém aqui entende isso? As dores que estamos enfrentando nesse momento não se comparam com a glória que há de ser revelada. Então o Senhor está dizendo, ei, esse é o momento em que, apesar das dores, elas estão mandando um recado, vai nascer algo glorioso. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã, está para nascer algo glorioso. E o profeta Abacuque, ele no capítulo 3, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, e nem ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim. Então nessa manhã diga, ainda assim, ainda no meio disso tudo, no meio de todas essas dores, ainda assim. Então esse ainda assim faz toda a diferença na nossa vida. Esse ainda assim remete para um futuro. Esse ainda assim remete para uma certeza. Esse ainda assim só pode dizer aqueles que estão ancorados e amparados na palavra e no Senhor. Esse ainda assim é um grito de esperança que nasce no coração daqueles que subiram à torre mais alta, daqueles que estão vendo o que ninguém está vendo, daqueles que estão vendo além das circunstâncias, daqueles que podem enxergar além daquilo que está aqui no mundo. E o convite de Deus para você e para mim nessa manhã é: sobe, sobe, vem mais alto, vem um pouco mais alto.
Porque enquanto você está nesse nível baixo, você só enxerga aquilo que não lhe dá esperança. Você enxerga o óbvio que todo mundo está enxergando. Você só consegue ver até onde todos veem. E o Senhor diz, sobe um pouco mais. Porque se você subir, um ainda assim na sua vida, vai surgir nessa manhã. E é isso que eu quero colocar ao seu coração nessa manhã. Esse ainda assim me remete para uma retomada, para uma caminhada, me remete para uma esperança, me remete para uma certeza e uma confiança de que Deus, Ele está conduzindo a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, dentro de um propósito eterno e que ninguém pode frustrar. Esse ainda assim, eu quero trazer ao seu coração esse ainda assim. Olha o que o profeta diz, mesmo diante de todo esse quadro, que é o quadro que todos estão vendo, o ainda assim me faz ver algo que ninguém está vendo. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Uau! Ainda assim eu busco em Deus, ainda assim por eu estar vendo o que ninguém está vendo. Quando Eliseu estava em Dotã, o seu servo viu o óbvio, a cidade está cercada. Quando Eliseu sai e diz, Senhor, abre os olhos dele, para que ainda assim, apesar do monte da cidade estar sitiada e cercada, que ele possa ver além. E quando os olhos do moço se abriram, ele pôde dar esse grito, ainda assim. Por quê? Porque a cidade e toda a montanha estava cercada pelos anjos de Deus. Quando os olhos se abrem, você pode ver aquilo que está além do óbvio. Porque o princípio da formação de todas as coisas é que o espiritual domina sobre o natural. É que as coisas que não se veem estão acima daquelas que se veem. Porque as que se veem são passageiras, segundo a palavra de Deus, e as que não se veem são eternas. Então, suba para o lugar mais alto, porque só assim você vai ter um ainda assim na sua vida. Ainda assim, quando de repente, diante de todo um relato, você pode dizer, mas ainda assim, eu estou vendo algo que vai além do óbvio. E por isso me traz exultação, isso traz alegria no Deus. Não é um Deus qualquer, é o Deus que salva, é o Deus que me salva, é o Deus da minha salvação. Olha que coisa tremenda, o Deus da minha salvação, o Senhor soberano, o Todo-Poderoso, o Deus da montanha mais alta. Essa palavra El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor soberano, o Deus soberano. Quando Deus, Ele cria todas as coisas, lá em Gênesis, Ele é Deus, Ele é Elohim. Mas quando Ele forma o homem, Ele se torna Adonai, Senhor. Ele é Senhor. Ou seja, quando que Deus se torna Senhor? Quando Ele cria o homem, quando Ele forma o homem, a sua imagem e a sua semelhança, com princípios e propósitos estabelecidos. Então, quando o profeta ele fala de Adonai, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele está dizendo, o meu Deus, que é o meu dono, que me criou com propósito e para propósitos definidos, é a minha força. Uau! Ele é a minha força. Então, nesta manhã, algumas coisas você precisa começar a trazer ao seu coração. O ainda assim. O que é o ainda assim? O ainda assim é a expressão de quem resolveu, no meio de tudo, subir para a torre mais alta. E o convite de Deus nessa manhã para você e para mim, suba. Suba além dos barulhos desse mundo. Suba além dos ruídos desse mundo. Existem muitos ruídos, existem muitos barulhos. Você liga a televisão, os barulhos, os ruídos estão lá para te manter aqui embaixo. Você abre a sua internet, os ruídos e barulhos tentam te segurar aqui embaixo.
E há muitos filhos e filhas de Deus perdendo a esperança em meio a esses barulhos. E a palavra do Senhor, que não é um barulho, mas uma voz audível, clara, ao coração daqueles que já têm o Espírito Santo, o Senhor diz: vem subir, suba mais alto. Ei, empresário, suba mais alto. Ei, trabalhador, suba mais alto. Ei, desempregado, suba mais alto, porque eu tenho ainda assim para a sua vida. Ei, você que está lutando com enfermidades, ou tem parentes lutando com enfermidades, suba mais alto. Porque quando nós subimos mais alto, há um ainda assim. E esse ainda assim nessa manhã, ele remete para uma retomada, para um futuro. Eu subirei. E nessa manhã que você possa dizer para você mesmo: eu vou subir, eu vou parar de ficar nesses lugares baixos, eu vou parar de ficar nesses lugares onde só encontro ruídos, onde só ouço ruídos, e esses ruídos me tiram a esperança, esses ruídos tiram a minha alegria, esses ruídos tiram a minha força. Eu quero subir para o lugar onde eu tenho ainda assim, que me traz exultação, que me traz alegria, que me traz segurança, força. Olha que coisa tremenda. E o profeta diz: porque Adonai, o meu dono, o Todo-Poderoso que é o meu dono, é a minha força. É a minha força. E olha o que ele diz: e ele faz os meus pés ligeiros. Uau! Ele vai tirar você de toda essa paralisia. O profeta está dizendo: Deus vai quebrar a paralisia da sua vida. Notícias podem paralisar, revelação trazem movimento. Então hoje, pela manhã, o que eu quero dizer para você, que apesar de tantas notícias estarem paralisando você pelo medo, paralisando você pela angústia, o Senhor hoje lhe chama para uma revelação, e ao subir para o lugar mais alto, você tem a revelação de quem é Deus e do que Ele tem para a sua vida, e isso quebra a paralisia. E eu quero profetizar nesta manhã que o Senhor te colocará em movimento, o Senhor te colocará novamente para se movimentar com pés ligeiros, porque Ele vai te habilitar a andar nos lugares altos. Uau! Não é só me trazer mobilidade, mas mobilidade para andar nos lugares mais altos. Tem alguém aqui que deseja andar nos lugares mais altos? Porque essa é a chamada de Deus. Aquilo que parece impossível para você é possível para Deus. E eu quero já liberar a palavra rema dessa manhã. Anote essa palavra e repita isso para você hoje. Deus não se abala com aquilo que abala a sua vida. Deus não se abala com aquilo que abala a sua vida. O choro, ele deve ser apenas um hóspede na sua vida, mas a alegria tem que ter residência fixa. A alegria tem que ter residência fixa. Então, repetindo, Deus não se abala com aquilo que abala a sua vida. O choro deve ser apenas um hóspede, passageiro na sua vida, mas a alegria deve ter residência fixa na sua vida e na vida de cada um de nós. E como isso é possível? Para que nós vivamos esta mesma confiança do profeta, nós precisamos ser perseverante em todo o tempo. Olha o que ele diz no versículo 17: mesmo não florescendo, mesmo que, então ele diz, mesmo que, não havendo uvas, não havendo produção, nem ovelhas no curral, todavia eu me alegrarei. Mesmo que todas estas coisas, elas saiam, o que me movimenta, o que me faz acordar a cada manhã, não são as coisas visíveis que eu vejo, mas a fé que trago dentro do meu coração, a confiança, isso mesmo, Ivana, porque Deus não se abala com aquilo que abala a minha vida, Deus não se abala com aquilo que abala a minha vida, e por isso, quando eu coloco a minha perseverança nele, o choro passa a ser apenas um hóspede passageiro na minha vida. Sim, vou chorar, mas o residente na minha vida é a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força.
Amém? Então, o primeiro ponto que você precisa entender, isso é possível quando você exerce perseverança. E a perseverança deve ter ação contínua na nossa vida. Contínua. Sabe quando que a Bíblia fala de perseverança ter ação contínua? Ele diz, tende o motivo de toda alegria o passar por várias provações. Tiago está falando disso. Alguém pode pensar em se alegrar nas provações? Ele diz, porque as provações, as tribulações, elas são leves e momentâneas, mas elas produzem na vida daqueles que passam por elas peso de glória, perseverança contínua. Porque no meio de todas essas guerras e lutas, você descobre um Deus que não se abala, um Deus que não muda, um Deus que é fiel, um Deus que tem promessas e cumpre na sua vida. E é isso que o profeta disse, eu subirei à torre mais alta, porque eu não quero ver e ouvir o que todos estão vendo e ouvir, eu quero ouvir o que Deus tem para falar. E o que Deus tem para falar para a minha vida gera um ainda que. Ainda. Esse ainda hoje vai entrar na sua vida. Isso é possível quando você se alegra em Deus a despeito da circunstância. Ainda assim, exultarei, versículo 18, no Deus, no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você pode falar nessa manhã que você tem um Deus da sua salvação? Um Deus da sua salvação, o Deus que está atento, o Deus que está olhando, o Deus que não está disperso, o Deus que não muda nas suas promessas, o Deus que não deixa de cumprir a sua palavra. Ainda assim, sim, ainda assim, meu coração se enche dessa confiança, porque essa é a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. A fé ancora a minha alma e me faz entender que o Deus a quem eu sirvo não se abala com as coisas que me abalam, e Ele tem um caminho no meio do deserto, Ele abre um caminho onde não existia, Ele já abriu caminho no meio do mar, Ele abre caminho no meio do fogo, Ele abre caminho sobre as águas, Ele constrói uma ponte onde não havia. Eu tenho Deus que não se abala, e o Deus que não se abala também é o Deus da minha salvação. Aleluia! Ele é o Deus da minha salvação. As circunstâncias, elas não determinam a nossa alegria, porque o choro, ele é apenas um hóspede na vida daquele que crê. O fato de eu chorar não determina que eu vivo em tristeza, porque no meu coração o que mora é a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força, porque nós sabemos qual é o motivo da nossa alegria, e o motivo da nossa alegria é que o Deus que fez a promessa é fiel, e Ele nunca nos decepcionou, e nós estamos nesse mês de junho proclamando a fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus. O Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Então, é isso que você precisa entender. Mesmo que venham os dias de choro, o choro não é residente, é apenas um hóspede, passageiro. O residente na minha vida é a alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Receba nessa manhã essa força de Deus, que nasce no meio dos escombros, que nasce no meio das cinzas. Quando a gente olha para Jerusalém, nós vemos Jerusalém como um testemunho. Essa cidade foi destruída e reconstruída 23 vezes. E por quê? Porque que tantas cidades muito mais imponentes já desapareceram e Jerusalém permanece? Porque é uma promessa de Deus. A pergunta que eu faço na manhã, já chegou aqui o povo que traz uma promessa de Deus? Já chegou aqui aqueles que têm uma promessa de Deus? Porque se você tem uma promessa de Deus, você pode até cair 1, 2, 3, 4, 7 vezes. 7 vezes o Senhor vai te levantar, o Senhor vai restaurar novamente. 23 vezes aquela cidade foi reconstruída, e numa das vezes que ela foi reconstruída completamente em 52 dias. Você sabe o que é isso?
reconstruir muros e 12 portas em 52 dias, em meio a tantas guerras e ameaças de Sanbalate, Gesem e Tobias. Sim, Neemias era um cativo, Neemias era um prisioneiro de Babilônia, mas Deus tinha um propósito muito maior, e ele foi lá, reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo, reconstruiu a alegria, reconstruiu todas as coisas. Então, o que eu quero lhe dizer é que cair os muros não significa o fim. O Deus que fez a promessa é fiel para te levantar. Se no Antigo Testamento o justo vai cair 7 vezes vai levantar. Na nova aliança não há limites, porque aquele que me justifica é Yeshua. Quantas vezes o justo cair, quantas vezes o Senhor vai levantar, porque há uma promessa para a sua vida, e o ainda que vai surgir, e a alegria do Senhor, que é a sua força, vai entrar no seu coração. Isso, Solange, eu tenho uma promessa, e nós precisamos olhar no espelho todas as manhãs e gritar bem alto para a nossa alma: eu tenho uma promessa. Porque estás abatida, minha alma? Porque te perturbas? Para retomar essa caminhada com essa fé, creia em Deus de forma inabalável. Ancore a sua alma, como nós falamos ontem, sobre 2 coisas que não podem mudar: a promessa e o juramento. Quando Deus quis firmar a promessa, Ele jurou. E Ele jurou por quem? Por Ele mesmo. Porque nem a sua palavra muda e nem Deus muda. Então você precisa realmente reavivar as promessas de Deus para a sua vida. Eu tenho uma promessa, isso, Lúcia, eu tenho uma promessa. Eu preciso tomar a palavra de Deus e saber que essa palavra, ela é imutável, porque o Deus que fez a promessa é fiel. E Ele jurou. Então eu preciso crer. No versículo 19, olha o que o profeta diz: o Senhor soberano, o Todo-Poderoso Adonai, o El Shaddai, Ele é a minha força. Quem é a sua força? Porque se a sua força era o seu trabalho, quando ele faltar você cai. Se a sua força eram os seus relacionamentos, quando eles se abalarem você cai. Se a sua força estava no seu dinheiro, se ele faltar você cai. Quem é a sua força? Você está entendendo? Você pode ter alegria no seu casamento, no seu trabalho, no seu dinheiro, em tudo. Você pode desfrutar, mas quem é a sua força? Essa palavra, força, ela está ligada a uma rocha onde eu coloco meus pés. Eu posso estar com os meus pés na rocha, que é a palavra, ou eu posso estar com os meus pés no lugar que eu achava que era sólido, e quando vem a primeira chuva vira lama. Aonde você está firmado? Você está firmado na palavra? A palavra de Deus, olha, ele está dizendo: o Senhor é a minha força, e Ele faz os meus pés ligeiros, e Ele me habilita a andar para os lugares altos. O Deus que é a sua força, hoje está lhe preparando e lhe habilitando para andar nos lugares mais altos. Escute, nesses dias que nós estamos vivendo, só o povo que aprende a andar nos lugares altos tem esperança, confiança e força. Porque o crente que está andando no mesmo nível que todo mundo está andando, nos lugares baixos, falando o que todo mundo está falando, vendo o que todo mundo vê, esse já perdeu a esperança. Infelizmente, há muitos crentes, há muitos cristãos que perderam a esperança como o resto do mundo. E você identifica isso pelo discurso. Qual é o nível do discurso que está na sua boca? Porque o que está na sua boca é o que está no seu coração. E nessa manhã, eu quero lhe chamar para encerrar, a encher o seu coração de esperança. Sobe para o lugar mais alto e veja o que ninguém está vendo. Sabe qual é o diferencial na sua vida? É o que você vê. Porque ver é possuir. O homem de Deus e a mulher de Deus que não tem a visão do futuro,
vive sem esperança, vive sem força, tem um discurso dúbio, um discurso extremamente dúbio. Nós precisamos ver. Aí você entende por que Bartimeu gritou de uma forma desesperada quando ele ouviu que Jesus estava passando em Jericó. Yeshua ben Davi! Yeshua! Veja que Bartimeu, o filho de Timeu, ele vivia de esmolas, ele era um cego. Mas quando ele ouve Jesus, ele começa a gritar. E quando Jesus chega perto dele, Jesus diz: o que você quer? Em outras palavras, quanto que você quer de esmola? Ele falou: não quero esmola. A esmola não muda a minha vida. E o que vai mudar a minha vida é o que eu vejo, eu quero ver. Porque ver é possuir, quem vê tem liberdade, quem vê anda sozinho. E o problema é que muitos cristãos são cegos na beira do caminho, conduzido pelos barulhos, conduzido pelas notícias, conduzido pelos ruídos desse mundo. O Senhor está te chamando hoje para abrir os seus olhos, e só consegue enxergar quem sobe para o lugar mais alto, porque aquele que consegue enxergar não é mais conduzido pelos barulhos, pelas conversas, pelos discursos, por aquilo que o mundo está gritando, mas consegue ver. E quem consegue ver tem esperança, quem consegue ver tem certeza, quem consegue ver consegue ter um discurso diferente, dizendo: todavia, ainda assim, eu me alegrarei, porque Deus está me treinando a andar nos lugares altos. Tem aqui um povo que quer andar pelos lugares altos. Hoje você pode dar um grito para o Senhor: Senhor, eu quero ver, porque eu não quero mais ficar na beira do caminho, conduzido por qualquer um. O cego é conduzido por qualquer um. Eu não quero mais ser conduzido. Eu quero ver, para que eu decida o caminho que eu vou entrar. Quando Bartimeu abriu seus olhos, sabe o que ele decidiu? Ele decidiu seguir Jesus no caminho. Ele não voltou para casa, ele não ficou na beira do caminho, ele não ficou conversando com ninguém, ele disse: eu decido agora seguir aquele que me curou, aquele que abriu meus olhos. Porque se ele tem poder para abrir meus olhos, imagine o que ele não vai poder fazer na minha vida. Quem você decide seguir nessa manhã? Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, queridos, eu quero concluir e declarar que você não precisa ter fé para concluir as coisas. Basta ter fé para dar o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, Deus vai lhe conduzir. Você não precisa ter fé para terminar tudo. Dê o primeiro passo. Foi o primeiro passo que Israel deu, que abriu o Mar Vermelho. Foi o primeiro passo que fez o Jordão se abrir. Foi o primeiro passo que fez com que Pedro andasse sobre as águas. O primeiro passo é o passo da fé. Quem dar o passo da fé vai viver o que ninguém viveu. Vai experimentar o que ninguém experimentou. Foi o primeiro passo que fez com que Josué conseguisse começar uma jornada de 7 voltas ao redor da cidade de Jericó, e no último dia das 7 voltas, tudo começa com o primeiro passo, porque só dá o primeiro passo quem crê. Sabe, queridos, ninguém pode voltar atrás para começar de novo. Mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final para a sua vida. Qualquer um de vocês pode decidir: eu vou sair dessa paralisia. O Senhor vai me colocar os pés como da corça. Eu vou dar o meu primeiro passo. E hoje eu vou viver perseverante, em alegria e inabalável, porque o Senhor me faz andar nos lugares altos. Ainda que o Senhor tem para a minha vida, mesmo não florescendo, mesmo não havendo uvas, mesmo falhando a safra, mesmo não havendo produção, mesmo não tendo ovelhas, mesmo não tendo boi nos estábulos, mesmo os barulhos ao meu redor, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque eu decidi nessa manhã ir para o lugar mais alto, para ouvir o que Deus está fazendo. Escute, no meio de todos esses barulhos tem uma voz de um pastor amado,
que nunca te deixou e nunca vai te deixar, e quer lhe conduzir para os lugares altos. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e eu quero declarar nessa manhã uma geração que sai dos lugares baixos, dos lugares barulhentos, aonde muitos já perderam a esperança e sobem para o lugar aonde a tua voz, essa doce voz suave, ela me dá a certeza de que aquilo que me abala não abala o meu Deus, que o choro na minha vida não precisa ser um residente, apenas um hóspede, mas a alegria pode ser residente. Sim, meu Deus, e que me abre os olhos para uma perspectiva de esperança e confiança. Levanta, Senhor, nesta manhã, aqueles que estavam paralisados, para que possam dar o primeiro passo, o passo da fé, o passo da confiança, o passo da certeza de que nele nós já somos mais que vencedores. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua família, e eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é o Deus que traz consolo ao coração do aflito, e nessa manhã eu quero declarar o consolo do Senhor sobre o coração dos aflitos e a esperança de que um novo dia está para amanhecer. Porque nesses princípios de dores que estamos vivendo, é o sinal de que está nascendo. E algo poderoso está nascendo na vida do teu povo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, Senhor Deus. Amém, queridos. Eu também te amo, Marcelo. Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus abençoe, igreja linda. Deus abençoe, povo lindo. Que prazer estar cada manhã aqui com vocês. Chagas, que testemunho lindo, Chagas. Bia, testemunho maravilhoso. Da Mary, cada um de vocês. Newton, Deus abençoe. Iva, Deus abençoe todos vocês aí em Araguaína. Deus abençoe Solange, Rosinha. Deus abençoe, queridos, Roberta. Deus abençoe, Diná. Deus abençoe, Helena. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que hoje seja um dia de subir para os lugares mais altos. Vanusa, Deus abençoe. Lívia, Deus abençoe. Compartilhe essa palavra com quem você ama. Compartilhe com 2, 3 pessoas e diga para elas, olha, tem uma palavra para fortalecer o seu coração, porque eu creio que hoje o Senhor trouxe do céu para nós essa palavra, esse cuidado. Deus abençoe vocês, Leusa, Mateus, Deus abençoe todos vocês aí, Manduri, Cerqueira César, Deus abençoe em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês.